Querem um exemplo? Amanhã contra o Newblense aqui no Maracanã, eu não tenho dúvida de que os dois vão sair jogando. Gabigol mais pelo lado direito, diferentemente da época do Vitor Pereira, disposto a fazer um pouco mais esse papel, e o Pedro centralizado. É um adversário que passa uma fase muito ruim no Campeonato Chileno, é o 12º colocado, é uma equipe de poucos recursos técnicos, no popular, né? É a baba do grupo, então é o cenário ideal para a estreia do Jorge Sampaoli, e eu acho que será uma estreia interessante. No ataque, quando o Flamengo estiver atacando, pode usar o esquema 3-2-5 ou até 3-1-6. Pro Vampeta, que diz sempre, tem que botar todos os feras para jogar. Isso é um otimismo ou não também? Que vai jogar sim, mas com jogadores também de marcação. Isso todo time que faz pressão no campo de ataque coloca muitos homens no campo ofensivo para isso, para pressionar. E é como ele deve montar o time. Vai ser um time, acho que bem agressivo. E a minha curiosidade é saber como é que ele vai trabalhar aí. Inicialmente, eu acho que ele vai dar prioridade aos jogadores que têm mais força, resistência, velocidade. E vamos acompanhar aqui agora, meu querido, debate na ESPN, também na Jovem Pan Sports, falando sobre como será esse Flamengo de Sampaoli. Pedro e Gabigol vão jogar? É de fato informação? Vamos ver aí com Rafael Marques, com Bruno Vicari e Mário Marra. Temos aí também o Eugênio Leal, Mariana Spinelli e depois Mauro César Pereira, compilhado na Jovem Pan. Tá bem bacana, então assista até o final. Se inscreva no canal, meu querido. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, bem grande aí, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque isso é muito importante, muito importante. O Flamengo vai jogar com 6 atacantes, que loucura, rapaz, é ofensividade total com Pedro Gabigol. Então vambora pro vídeo que tá bem bacana. Porque, ô Rafa, também quero saber a sua opinião, porque quando eu ouvi a entrevista coletiva do Sampaoli, né, eu gostei muito. Falou muito de campo, muito de bola, muito do estilo dele. E eu acho que passou talvez uma segurança pro torcedor rubro-negro que tá tão desamparado. O que você achou? Eu acho que o teu raciocínio é correto, Mari, e vou dizer mais até, né? O Sampaoli se mostra nessa sua primeira manifestação explícita perante a opinião pública para o torcedor do Flamengo, está preparado também para a função não só das questões técnicas, táticas, estratégicas, aquilo que versa sobre o trabalho de um treinador nas 4 linhas, como também a questão relacionada ao tamanho do Flamengo e a relevância que o torcedor do Flamengo tem perante o mercado do futebol pelo seu gigantismo. E ele foi absolutamente equilibrado, consciente, estratégico, soube dizer aquilo que o torcedor quer ouvir, falou do Gerson aquilo que se imagina que ele vai conseguir fazer para resgatar o melhor Gerson possível, deixou clara a sua admiração, o seu respeito também pelo Gabigol, sobre essa polêmica constante de Gabigol e Pedro juntos, ao dizer que para alguns jogos sim, outros não, ele cria uma pré-zona de conforto para as suas decisões, ele pode em alguns jogos não escalar, e aí ao fazer isso ele vai estar, digamos, respaldado pelo que ele próprio disse na coletiva. Em outros jogos ele vai fazer. Querem um exemplo? Amanhã contra o Newblense aqui no Maracanã, eu não tenho dúvida de que os dois vão sair jogando. Gabigol mais pelo lado direito, diferentemente da época do Vitor Pereira, disposto a fazer um pouco mais esse papel, e o Pedro centralizado. É um adversário que passa uma fase muito ruim no Campeonato Chileno, é o 12º colocado, é uma equipe de poucos recursos técnicos, no popular, né? É a baba do grupo, então é o cenário ideal para a estreia do Jorge Sampaoli, e eu acho que será uma estreia interessante. Já se percebeu contra o Curitiba um Flamengo animicamente mais alterado do ponto de vista positivo, um pouco mais de disposição, um pouco mais de entrega. Está chegando um chefe novo, né? Então os jogadores acabam tendo essa preocupação de mostrar algo além. Então esse Flamengo do Sampaoli deve ser um time muito intenso, muito propositivo, de muito ataque. Ele falou na coletiva ontem também sobre o 3-2-5, que é o esquema que ele gosta para montar os seus times quando estão na fase de construção, e ele tem peças do Flamengo para poder desenvolver isso muito bem. E ele gosta muito do jogo posicional, né, Bruno? Desculpa, ele sempre cita muito isso também, né? E só lembrando isso, o Eugênio estava certo, era a Universidade de Chile do time do Vargas e que ganhou do Flamengo no confronto aqui 4-0 e 1-0, depois na semifinal ganhou do Vasco ainda e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2011. Perfeito. Eugênio, coletiva do Sampaoli. Gostou? Quais pontos você acha que foram interessantes? Essa resposta sobre Pedro e Gabigol? Foi político, né? Foi político, não quis se queimar, não quis antecipar nada, vai pro dia a dia. Só acho que no finalzinho, a última resposta dele na coletiva sobre o Gabigol,
dá para interpretar que, assim, ele tem uma frase que é a seguinte: vamos procurar ajudá-lo para que ele nos ajude. Dá a entender, porque ele esteve no Maracanã no domingo e viu o Gabigol, fez o gol de pênalti, mas jogou mal de novo. Jogou mal, teve uma atuação ruim, vem tendo atuações ruins. Isso não dá para esconder. Né? E talvez ele tenha percebido isso. Nesse momento, dá para interpretar que ele percebe que o Gabigol está um pouco atrás. Embora tenha sido titular e o Pedro reserva nesse mesmo jogo de domingo. O Pedro entrou, fez um belo gol, inclusive. Mas de resto, ele não quis botar nada como definitivo, né? Disse que aos poucos vai passando, né, jogo a jogo, corrigindo, passando as ideias dele para o time, mas que precisa o mais rápido possível de resultados, e isso é óbvio. E eu acho que ele tem um bom jogo para começar com um bom resultado, porque o Flamengo no Maracanã, em Libertadores, contra um adversário que é estreante na competição, que vai se assustar, porque vem de uma cidade pequena, não é um clube tradicional, tem fragilidades defensivas, o Flamengo tem tudo para, nesse embalo do novo técnico com a torcida, conseguir esse primeiro bom resultado para dar a ele força e decolar a partir daí. De resto, ele foi muito político, muito político. O que você achou, Marra? Mas é muito isso mesmo, né? Ele deixa muito claro o tempo inteiro a ideia ofensiva, até assusta em algumas pessoas, né? Quando ele fala do 3-1-6, né? Mas é um posicionamento com a bola muito agressivo. Mas essa é a carreira dele. Mas com 3 zagueiros, você imagina que ele desça algum volante? Ele pode baixar pode baixar até um lateral. Não necessariamente. Felipe Luiz pode fazer isso. Oi? Felipe Luiz pode fazer isso muito bem pelo lado esquerdo. Thiago Maia pode fazer isso também. Essa história ele tem mais opções no Flamengo para poder montar esse modelo de jogo que ele tinha no Sevilha. No Sevilha ele foi obrigado a botar o Gudelli, que é um jogador mais técnico, mas é mais baixinho, de zagueiro, é um volante. O Alex Telles, que é lateral, jogou de zagueiro pela esquerda, fez várias mudanças. O Fernando, volante brasileiro mais pesado, também foi para uma linha construtiva. Enfim, um dos motivos pelos quais o Sampaoli não deu certo tecnicamente no Sevilha, falou muito sobre o perfil do elenco. O Júnior Alonso foi lateral no Atlético durante um tempo, lateral esquerdo, né? Com o Arana. O Arana não é que ele era ponto esquerdo, ele era muito. Cobrador de assistente da bandeirinha lá, né? O mapa de calor dele era na linha do escanteio. Mas que ele fala que vai ser ofensivo, a gente sabe, ele foi contratado por isso. Agora, um dos problemas do Flamengo é a defesa. Mas esse é o grande senão que a gente faz quando você fala do Sampaoli. Assim, que vamos lá, lembra do Santos dele? O Santos era empolgante, era incrível. Só que tomou 5 do Ituano. Isso aconteceu. Foi goleado pelo Botafogo também. Mas a gente esquece que na passagem dele no Atlético não teve goleada. Eu estava tentando buscar se o Atlético teve algum. Mas ele tomou um 3-0 aqui que ele mesmo lembrou lá no Allianz Parque, que não era nem o Abel, era o Cebola ainda, e que ele até lembrou na entrevista ontem, né? Porque ele tinha botado até o Hever, eu acho, como zagueiro em linha alta. E era um time muito ofensivo. Mas então, aquele primeiro Santos foi um trabalho, aquele Santos do São Paulo, foi um trabalho incrível, porque você olhava para o time e pensava, ixi, tá feia a coisa, né? Só que com o passar do tempo, ele foi potencializando tanto a qualidade dos jogadores. Depois, 2 anos depois, no Atlético, o elenco era melhor, mas também não era tudo isso. E as goleadas foram diminuindo. No Flamengo, eu acho que o Flamengo vai ter problemas defensivos, porque essa é uma característica dele, mas vai fazer mais gol também, gente. Sabe assim? É aquela balança, né? O torcedor odeia quando se fala em 3 zagueiros, né? Só que quando você faz um esquema com 3 zagueiros, 2 no meio e 5 no ataque, não dá para dizer que é defensivo, porque o brasileiro ainda associa, depois de 40 anos da seleção lá do Lazzaroni, ele ainda associa um terceiro zagueiro a um time mais defensivo, o que é mentira, especialmente no caso do Sampaoli. Inclusive, já jogou na seleção do Chile com um volante de zagueiro, que foi o Medel a vida inteira na seleção do Chile, é um volante adaptado como zagueiro, baixinho, para dar qualidade na saída de jogo. E quantas vezes o Felipe Luiz com o Jorge Jesus fez isso, Eugênio? Felipe Luiz, que é um jogador inteligente, tático, Rafinha, o melhor Flamengo, que é o decantado Flamengo de 2019, circunstancialmente, diante de adversários que marcavam com 2 homens espetados e 2 linhas de 4, metia o Felipe Luiz como terceiro zagueiro para sair com a bola, e liberava o Rafinha, e ninguém dizia que eram 3 zagueiros. São aquelas coisas, como eu costumo dizer, idiosincrasias do futebol brasileiro. O Palmeiras hoje em dia joga com 3 zagueiros de linha de 3 o tempo todo.
Aí você olha a escalação, você acha que não é, mas na prática é dentro de campo. Ele segura 3 e libera o outro lateral. Mas e vai sem embora. a bola, volta pro... Só para finalizar, é um esquema que é ultra ofensivo do Jorge Sampaoli, prevê o time no ataque o tempo inteiro, recuperando a bola no ataque, empurrando o adversário. Só que, se não conseguir recuperar a bola no ataque, barata voa. Então. Porque a linha de defesa é alta e tem dificuldade, tem poucos jogadores, pode sofrer com contra-ataque. Tem que encaixar essa marcação lá em cima o tempo inteiro com muito vigor. Ô, Rafa, eu ia perguntar nesse sentido para você. Se o Santos jogar, né, Marra? Rafa, o Flamengo ele tem vigor para isso no meio de campo? E se não acontecer, tem velocidade para se recuperar na defesa ou barata vai voar, como falou o Eugênio? Acho que a barata pode voar sim, mas se o Flamengo tiver um futebol impositivo ofensivamente, caberá aos adversários o papel de marcar o Flamengo, né? Vigor, Bruno, essa palavra ela pode ser interpretada de duas formas. Vigor físico, talvez falte ao Flamengo isso, porque se você pegar a característica dos homens de meio campo que o Flamengo tem, os melhores tecnicamente, eu não vou nem colocar aqui o Pulgar nessa discussão, o Vidal é um jogador mais velho, o Everton Ribeiro é mais velho, o Gerson é mais lento, só o Thiago Maia faz um pouco mais desse futebol totalitário, embora tenha menos recursos técnicos. É quem tem mais disposição. Então, por natureza física, pode ser um meio campo com um pouco menos de capacidade pulmonar de fazer um trabalho de construção e destruição com sincronia e com timing, né, que o jogo exige. Agora, se for o vigor do entendimento do jogo, o vigor da leitura da partida, sim. O Flamengo tem jogadores que sabem jogar. E o Sampaoli é um técnico que costuma potencializar muito as suas peças, né? Ele diagnostica com alguma precocidade o que ele pode tirar de cada jogador e tenta posicioná-lo da melhor maneira. Eu acho que essa leitura, esse entendimento, o Sampaoli tem. O principal ponto para mim do Sampaoli, amigos, não é nem a questão tática, técnica, estratégica, é a gestão de elenco. Se o Flamengo der ao Sampaoli a chave do vestiário e o Marcos Braz, o Spindel e o Rodolfo Landim disserem, olha, vai lá e faça o que você quiser, se perceber que é necessário mais adiante tirar uma peça, colocar outra, mexer no elenco, chacoalhar, tá contigo, a bola tá contigo, a chave tá contigo, carta branca. Se o Flamengo fizer isso, pode ser um caminho. Se ele perceber que ele vai precisar fazer ao longo da gestão de elenco certas composições, e acho que o Fã de Esporte sabe o que eu estou falando, o Flamengo tem muitas lideranças estabelecidas no elenco, jogadores de notório valor histórico para o clube pelas suas conquistas. Se ele tiver que fazer esse tipo de composição, aí falta a ele muitas vezes, a história dele mostra isso, essa habilidade política. Como ele queria muito ser técnico do Flamengo, eu acho que ele vai ser inteligente também nesse sentido. Sampaoli, Mauro César Pereira. Sampaoli chega ao Flamengo, né? Pegou uma viagem longa aí da Europa, estava na Europa, veio para o Flamengo, disse que o Flamengo era o seu plano A, até mais do que clubes europeus, nesse momento, e chega falando, Mauro, que no ataque, quando o Flamengo estiver atacando, pode usar o esquema 3-2-5 ou até 3-1-6. Pro Vampeta, que diz sempre, tem que botar todos os feras para jogar. Isso é um otimismo ou não também? Que vai jogar sim, mas com jogadores também de marcação. Isso todo time que faz pressão no campo de ataque coloca muitos homens no campo ofensivo para isso, para pressionar. Mas você acha que vão ser jogadores de frente ou não? Não. Quando ele fala isso, gente, é assim, primeiro, assim, quando se fala de 4-4-2, 3-5-2, isso é como o time se comporta inicialmente. O time de futebol se movimenta. Você tá pensando que vai ser Marinho, Gabigol, Pedro, Não, mas eu pensei se dá pra jogar. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Não é isso. Eu sei que não, mas dá pra jogar? Não é isso. Não dá. A questão é outra. A questão é o seguinte, por exemplo, eu acho que a única maneira que você vê o time... o time tá no 4-4-2, quando tá se defendendo. Porque você vê as duas linhas de 4, os dois jogadores à frente. Quem vai muito isso assim, Simeone. Quando o time tá no ataque... Você vai ver muita movimentação e você vai ver uma variação muito grande. Quando perguntaram, vamos botar o contexto, sobre 3 zagueiros, ele falou que pode jogar com 3 zagueiros e ele quis dizer que o time não vai ser defensivo por isso. Foi o que eu entendi. Eu posso, no momento que estou atacando, ter 3, 2, 5. Ou seja, 3 zagueiros, 2 caras aqui no meio e tá com 5 caras pressionando. Esses 5 pode ser o quê? Digamos, pode ser o ala direito, o ala esquerdo, um dos meias, 2 atacantes. Aí com o Lucas por esquerda. Os 3 atacantes e os 2 alas. Como aconteceu até com o Vitor Pereira agora.
Gabigol, Pedro, Cebolinha. Quando a bola tiver, né, mano? Exato. Eu tô pressionando no campo de ataque. Eu tenho o Gabigol, tenho o Pedro, tenho o Cebolinha, o Matheus França e o, digamos, mais um ali. Everton Ribeiro chegando ali para tentar tomar a bola. Porque essa é a filosofia de jogo dele. É pressão alta e o time ocupando o campo de ataque a maior parte do tempo. Que é uma coisa que o Jesus fazia também. Uma coisa que o Vitor Pereira tentou fazer. Em alguns momentos conseguiu, outros não. É que muitos técnicos fazem lá fora. Quer dizer, essa é a filosofia dele. Eu acho que ele respondeu isso para dizer, eu posso jogar com 3 zagueiros, e isso não significa... Assim, aqui a gente precisa... Assim, é tão triste isso, gente. Um técnico ter que explicar numa coletiva de imprensa... Ô Mauro, só para não te atrapalhar no teu pensamento, a gente vai voltar aqui em 5 segundos para a Rádio Jovem Pan. Então já aguarda aí onde você estava. De volta. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre a chegada do Sampaoli no Flamengo. Deu coletiva, falou que vai usar muitas vezes para atacar o esquema 3-2-5 e até 3-1-6. E Mauro César Pereira explicando a forma de jogo do Sampaoli e meio indignado, né? Você estava indignado que aqui... Eu acho triste que um técnico tenha, pode ser de qualquer nacionalidade, está numa coletiva de imprensa, que didaticamente explicar que ter um time com 3 zagueiros não significa um time defensivo. Isso eu acho melancólico até porque quando você tem 3 zagueiros, como é que se comporta os 3 zagueiros? Geralmente você vai ter um zagueiro pela direita, que vai proteger o flanco direito, um pela esquerda, que protege o flanco esquerdo, e um centralizado. Você tem um cara protegendo no meio da área. Quando você tem uma linha de 4 defensiva, o time do Simeone, por exemplo, em vários momentos, você tem um lateral marcando como zagueiro, um outro lateral marcando e 2 caras marcando ali dentro. E quando tem uma linha de 5, aí você tem 3 e os 2 dos lados. Ou seja, jogar com 3 zagueiros não significa que você vai ter defensivo. Agora, a Guardiola faz isso, exato, e você pode ter uma linha de 5 quando você está se defendendo. Então esse time que está no 3, que ele fala que pode jogar no 3-2-5, no 3-1-6, ele pode se defender no 5-4-1, por exemplo. Ele pode ter 5, 4 na frente e um cara só, na hora que ele estiver sendo atacado. Porque esses caras vão voltar. Por isso que o jogador tem que ser preservado de um jogo ou outro, ele tem que estar bem fisicamente, tem que ter força, velocidade, porque ele vai, ele volta, ele ataca, ele volta, defende, fecha o espaço, ninguém fica mais parado esperando a bola. Não é o futebol dos anos 40, que o ponto direita ficava parado lá no meio do campo, esperando o cara lançar, para ele correr com a bola, cruzar para o centroavante, depois ele voltava e ficava assistindo o jogo. Não, todo mundo participa do jogo, isso é uma coisa básica. Eu acho até meio constrangedor que o técnico tem que explicar isso. E a pergunta não é ruim, não. A pergunta tem que ser feita porque o torcedor não quer entender isso, especialmente do Flamengo. Com essa bobagem de que não pode jogar com 3 zagueiros, porque não sei o quê, porque ele desconhece a própria história do clube. O clube já teve 3 zagueiros em outros momentos e até com êxito. Então, acho que só ele reforçou que é a sua maneira de pensar e é como ele deve montar o time. Vai ser um time, acho que, bem agressivo. E a minha curiosidade é saber como é que ele vai trabalhar aí, inicialmente. Eu acho que ele vai dar prioridade aos jogadores que têm mais força, resistência, velocidade e que possam desempenhar o papel que ele quer. Você acha que ele vai mexer nos medalhões, Mauro? Eu acho que em alguns momentos sim. Jogadores que não tiverem condições de entregar fisicamente aquilo que ele precisa em campo para desempenhar o que ele espera, eu acho que naturalmente vão perder espaço. Já estão perdendo espaço, né? O Everton Ribeiro já está perdendo espaço, o Davi Luiz é muito questionado hoje porque de fato não vive um bom momento, o Felipe Luiz hoje é uma reserva. Alguém acha que vai jogar o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas? Mas nem. Ele pode brigar para ser o terceiro zagueiro pela esquerda. Aí pode ser. Que de repente o São Paulo encontra ali um espaço que foi o Ceni o primeiro a colocá-lo nessa função. O time do Ceni foi campeão brasileiro jogando várias vezes com 3 zagueiros. A saída de bola saia com 3. O Muricy foi campeão, tricampeão brasileiro com 3 zagueiros. Quer dizer, isso é uma besteira. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Edmilson era um híbrido. Ele era hora zagueiro, hora volante. E o Brasil ganhou a Copa. Tem vários exemplos aí. Você fala, o Guardiola está jogando com 3 zagueiros direto, ainda tem um zagueiro jogando como volante. E um dos zagueiros, que é o Ake, muitas vezes vira lateral. Porque os laterais do City vão trabalhar como meias, e gosta do lateral que vem trabalhar por dentro, e o zagueiro pela esquerda vai embora. O Ake aparece, a gente vai ver daqui a pouco aí, vai ter. Contra o Bayern de Munique, ele passa como lateral várias vezes pelo lado esquerdo, o Ake, o cabeludinho lá, o holandês. Meu parceiro, Mauro César, tivemos a ESPN falando aí sobre Roca, Sampaoli, como é que vai jogar esse time ofensivo, agressivo, com Pedro, Gabigol, Arrascaeta, todo mundo lá na frente, marcando pressão. Vai ser uma loucura, meu querido. Vamos acompanhar aí. Hoje já tem jogo da Libertadores do Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e amanhã o Flamengo, beleza? Mais tarde a gente deve voltar aqui de fato com a escalação do Mengão pra amanhã, beleza? O X9 daqui a pouco vaza por aí, solta aí nos sites aí. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de Brunegra.